No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, tudo era coberto pela escuridão. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E Deus ficou feliz com o que viu. E então ele separou a luz das trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o primeiro dia. E Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas. E o firmamento apareceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o segundo dia. E Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça a terra. Deus chamou ao lugar seco terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus disse: sobre a terra germinem plantas que contenham sementes de árvores frutíferas. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros nos céus, para separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para marcar o tempo, os dias, os anos e o início das estações. E resplandeçam nos céus para iluminar a terra. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. E fez também as estrelas. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o quarto dia. E Deus disse: que as águas borbulhem com uma multidão de seres vivos. E então Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que se movimentam nas águas. Os pássaros que voam nos céus e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus ficou feliz com o que viu e disse: cresçam e se multipliquem, encham as águas do mar e os céus sobre a terra. Passou a tarde e chegou a manhã. Foi o quinto dia. E Deus disse: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, selvagens e répteis. E assim se fez. E Deus ficou feliz com o que viu. E Deus disse: e agora façamos o homem, façamo-lo à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais domésticos, selvagens, grandes e pequenos. E Deus disse ao homem: eis que lhe dou toda a erva que produz semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que lhe sirvam de alimento. E a todos os animais da terra e aves dos céus, eu dou a erva verde por alimento. E Deus disse ao homem: você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore que cresce no meio dele. Ela é a árvore do conhecimento do que é bem e do que é mal. Se você comer desse fruto, morrerá. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Foi o sexto dia.
No sexto dia, Deus terminou o seu trabalho, abençoou este dia e o santificou. E quando Deus fez os céus e a terra, plantou um jardim em Éden, no Oriente. Nele colocou o homem que havia criado. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em 4 correntes. Eram o Fison, o Geom, o Tigre e o Eufrates. Deus olhou para o homem que colocou no jardim do Éden e disse: não é bom para você viver só. E ele deu ao homem todos os animais, e em cada um o homem pôs um nome. Mas não se achava para ele uma companhia que lhe fosse adequada. Então o Senhor tomou-lhe uma costela enquanto ele dormia. E dela fez uma mulher e levou-a para o homem. O homem viu a mulher e disse: ela é carne de minha carne. E Deus disse a eles: cresçam, multipliquem-se e povoem a terra. Adão e Eva tinham desobedecido a Deus e esconderam-se de sua presença. A natureza, os animais, os céus e a terra, todos se voltaram contra Adão. Então Deus disse à serpente: você será maldita. Porei ódio entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. Disse também a mulher: você dará à luz com dores, seus desejos a impelirão para o seu marido, e você estará sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: com o suor do seu rosto, você tirará da terra o seu sustento, até que volte à terra de que foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. E o Senhor fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e expulsou-os do jardim do Éden.
Ó Senhor, perdoai nossos pecados. Pegue esta camurça. Adão, por que não o deixa em paz? Pegou só um pouco.
Este é nosso filho, Caim. E vós sois nosso Deus.